Superando a abolição. A adaptação de Magé de celeiro da corte a celeiro do Distrito Federal. Magé, outrora conhecida como celeiro da corte por abastecer a capital imperial, enfrentou um período de reconfiguração após a libertação dos escravos. É crucial lembrar que essa glória econômica foi construída sobre a exploração e o sofrimento de milhares de africanos e seus descendentes. Ao reconhecer o papel dos escravizados na história de Magé, podemos ter uma compreensão mais completa e honesta do passado da cidade. No final do século XVIII, a vila de Magé destacava-se como um dos centros populacionais mais importantes do território fluminense. Com 14.824 habitantes, sua população superava significativamente a de outras vilas da capitania do Rio de Janeiro, como Angra dos Reis, 9.053 habitantes, e São Salvador de Campos dos Goitacazes, 6.429 habitantes. Magé, desde o Primeiro Império, possuía nada menos de 98 fazendas riquíssimas, onde a atividade agrícola era para essa época formidável, sendo a sua especialidade a fabricação de açúcar, aguardente, farinha de mandioca e também a cultura de café, pois foi de Magé que levaram as sementes dessa rubiácea para fazer a riqueza paulista. Fonte: Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1932. Em 1850, a população da vila de Magé e suas freguesias, Magé, Suruí, Guapimirim e Aparecida, era de 18.249 habitantes. Uma análise revela que a maioria significativa dessa população, com 9.968 indivíduos, era escravizada, enquanto a população livre somava 8.281. Essa proporção evidencia a forte dependência da região da mão de obra escrava. Os vestígios de um passado glorioso ainda se fazem presentes em Magé, um período marcado pelo florescimento dos ciclos de cana-de-açúcar, mandioca, milho e café. Essa pujante produção agrícola impulsionou o desenvolvimento dos portos da cidade, elevando-a à condição de celeiro da corte e a um centro vital na economia do Brasil em seus primórdios. Fonte: Estudo Socioeconômico 2006, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A superação desse momento histórico crucial permitiu que Magé continuasse a desempenhar um papel fundamental, vindo a ser conhecida, posteriormente, como celeiro do Distrito Federal para o Rio de Janeiro. Essa transição, no entanto, foi resultado de um processo complexo e multifacetado. Jornal à Noite, 20 de dezembro de 1941. Após a abolição da escravidão, como se deu a integração dos ex-escravizados no município de Magé? Eles também foram relegados ao abandono? Após a abolição, muitos ex-escravizados buscaram se afastar das fazendas onde foram escravos. Esse movimento foi motivado pelo desejo de liberdade plena, pela busca por novas oportunidades e, em alguns casos, pela tentativa de reencontrar familiares que haviam sido separados. A saída de mão de obra escrava gerou uma crise econômica significativa para muitos proprietários de terras em Magé, levando ao abandono de engenhos e fazendas. Em Magé, a história ecoa através de suas antigas fazendas, muitas pertencentes a figuras notáveis da época. Destacam-se as duas propriedades dos tios de Luiz Alves de Lima e Silva, a do Barão de Suruí, Manuel da Fonseca de Lima e Silva, nas fazendas Conceição e Santa Dalila, e outra, no bairro Querengue-Suruí, pertencente ao Visconde de Magé, José Joaquim de Lima e Silva. Outra figura importante, o regente Trino Francisco de Lima e Silva, pai do Duque de Caxias, possuía a fazenda São Paulo em Inhomirim. Curiosamente, essa fazenda atualmente se localiza nas terras do município de Duque de Caxias. Em Inhomirim, localizava-se também a fazenda da Mandioca, pertencente ao Barão de Langsdorff. Tinha também a importante fazenda Magé Mirim, de Joana de Barros, que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da vila de Magé. A agricultura em Magé continuou sendo importante, mas com a necessidade de adaptação para o trabalho livre.
Isso envolveu a adoção de contratação de trabalhadores livres, como os ex-escravizados, sob novas relações de trabalho que eram frequentemente precárias e desfavoráveis aos libertos. Os fazendeiros podem ter estabelecido novas relações de trabalho, como sistema de parceria ou arrendamento, para garantir a continuidade da produção. Essas novas dinâmicas certamente impactaram a estrutura social e econômica de Magé. Qual era a mentalidade dos fazendeiros, após a abolição de 1888 em relação à possível indenização pela perda de seus escravos? Essa expectativa de pagamento se concretizou durante o Império ou na República? A classe dos fazendeiros detinha considerável poder político e influência no Império. Eles pressionaram o governo imperial de 1888 a 1889 para obterem essa indenização, argumentando que a abolição traria ruína para a economia agrária. A não concretização da indenização foi um dos fatores que contribuiu para o desgaste da relação entre os fazendeiros e a monarquia. Muitos deles passaram a apoiar o movimento republicano, que prometia atender aos seus interesses, embora a indenização não tenha se materializado nem mesmo na República. Rui Barbosa, quando ministro da Fazenda, no governo do Marechal Deodoro, determinou a queima de documentos relativos à escravidão no Brasil, principalmente aqueles que comprovavam a propriedade de escravos. A justificativa era para evitar que ex-senhores de escravos pudessem pleitear indenizações por conta da abolição, que ocorreu em 1888. Haiti, um dos países mais pobres do mundo. O governo republicano não queria repetir no Brasil o que aconteceu no Haiti em 1825. Naquela ocasião, o Haiti, recém-independente, foi forçado a pagar à França uma indenização bilionária por ex-proprietários de escravos. Essa dívida colossal é apontada como uma das principais causas da persistente miséria no Haiti. Fechemos os olhos por um instante e transportemo-nos para o Rio de Janeiro, no vibrante e tenso dia 13 de maio de 1888. A princesa Isabel, assinando a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Barão de Cotegipe, a senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono. Se 1000 tronos eu tivesse, eu daria para a libertação dos negros. Após a abolição da escravatura no Brasil, a situação dos negros permaneceu difícil. Em muitos casos, a liberdade não trouxe esperada melhoria de vida. A maioria dos recém-libertos foi abandonada à própria sorte, sem políticas públicas que atendessem às suas necessidades básicas, como moradia, emprego, educação e saúde. Livres dos açoites e presos na miséria das favelas. Essa expressão resume a situação de muitos negros no Brasil após a abolição da escravidão, onde, embora libertados do açoite e da senzala, continuaram presos em condições precárias nas favelas. O fenômeno urbano das favelas no Rio de Janeiro tem suas raízes no final do século XIX, marcando o surgimento da primeira delas, o Morro da Providência, em 1897. É importante notar que esse marco no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, ocorreu 9 anos após a abolição da escravidão pela Lei Áurea, 1888, e já sob o regime republicano, instaurado em 1889. A capacidade de Magé de se tornar o celeiro do Distrito Federal também dependeu da infraestrutura existente ou desenvolvida para transportar os produtos agrícolas até o mercado consumidor no Rio de Janeiro. Principalmente os seus portos desempenharam um papel crucial nessa logística. Essa conexão logística impulsionou a economia de Magé e garantiu o fornecimento de alimentos frescos para os habitantes do Rio de Janeiro.
Sem essa infraestrutura portuária, a vocação de Magé como celeiro teria sido severamente limitada. As políticas implementadas pela Câmara Municipal de Magé, tanto no final do Império quanto nos primeiros anos da República, tiveram um potencial significativo para moldar a transição agrícola na região. Essas políticas poderiam ter atuado como catalisadores ou direcionadores das escolhas dos produtores locais. Em resumo, a transformação de Magé em celeiro do Distrito Federal após a libertação dos escravos e a transição para um sistema de trabalho remunerado certamente não foi um processo simples ou automático. Foi um período complexo de adaptação que, felizmente para Magé, parece ter evoluído de forma relativamente bem-sucedida, especialmente se compararmos com as dificuldades enfrentadas por outras regiões. A fama de celeiro do Distrito Federal, que inicialmente impulsionou Magé, ironicamente a colocou em uma posição vulnerável durante a Guerra da Armada de 1893. Como um importante fornecedor de alimentos para a capital do país, Magé se tornou um ponto estratégico para ambos os lados do conflito entre a Marinha rebelde e as forças leais ao Marechal Floriano Peixoto. A Marinha, buscando enfraquecer o governo central e possivelmente controlar o abastecimento da capital, viu em Magé um alvo de interesse. Em 1893, a Marinha, sob a liderança do enérgico almirante Custódio de Melo, lançou um ultimato ao presidente Floriano Peixoto, a renúncia imediata e a convocação de novas eleições. O almirante, confiante em sua demonstração de força, esperava que o presidente sucumbisse à pressão. Contudo, a resposta de Floriano foi de firme resistência, deflagrando um conflito que se arrastaria por mais tempo do que o previsto. Portanto, a posição estratégica de Magé como celeiro, que antes era sua força econômica, paradoxalmente a expôs aos perigos e às consequências da Guerra da Armada, causando instabilidade e, possivelmente, prejuízos à sua população e produção. É um triste exemplo de como a história pode trazer reviravoltas inesperadas e como a prosperidade pode, em tempos de conflito, se tornar um fator de vulnerabilidade. Com a abolição da escravidão e a implementação de novas formas de remuneração, Magé vislumbrou um período de notável ascensão, impulsionada pela integração dos ex-escravizados ao trabalho nas fazendas. Essa transformação, embora complexa, prosperou, consolidando o município como celeiro da capital e diferenciando de outras localidades que, como a capital federal, enfrentavam o surgimento das primeiras favelas. Essa característica de Magé como uma região de maioria negra, conforme atestam dados do IBGE de 2017, 62,7% de negros e pardos, já era um traço marcante antes mesmo desse período de reestruturação econômica. Contudo, essa trajetória promissora foi abruptamente interrompida pela guerra que assolou o município de Magé, confrontando marinha e exército. O conflito infligiu severos danos à cidade e ao campo, destruindo fazendas e, lamentavelmente, arquivos históricos de valor inestimável, guardados em igrejas e cartórios recém-estabelecidos. A perda desses registros representou um golpe significativo à memória do município de Magé, e esse trágico episódio ficou conhecido como os Horrores de Magé. A Câmara Municipal de Magé, com seu orçamento severamente desfalcado pelas ações dos soldados da Marinha e do Exército, enfrentou um período de instabilidade até conseguir se recuperar. Novamente, a resiliência e a força de trabalho da população, já majoritariamente negra, mostraram-se cruciais para superar as consequências devastadoras do conflito. Em Magé, o espírito de luta e superação de uma grande mulher, Maria da Conceição, a quem chamavam Conga, foi a herança de seu povo, de maioria negra. Uma célebre frase de Maria Conga, ao cair nas mãos de um senhor de escravos: "O Senhor prendeu meu corpo, destruiu meus sonhos, mas não conseguiu alienar minha consciência de mulher negra." Essa vocação agrícola de Magé,
aliada à sua capacidade de superação, persistiu ao longo do tempo. Décadas depois, conforme reportado pelo jornal O Fluminense em 15 de setembro de 1978, Magé reafirmava seu potencial como celeiro agropecuário do Grande Rio. O expressivo excedente da produção agrícola do município, alcançando 9.270 mil quilos de hortifrutigranjeiros, equivalente a 460 mil caixas, foi totalmente comercializado com a Ceasa RJ, em importantes centros urbanos vizinhos como Duque de Caxias, Petrópolis e Nova Iguaçu, gerando uma significativa receita de 34.500 mil cruzeiros para a economia magiense. Magé demonstrando mais uma vez sua força e capacidade na agricultura. Com um cadastro de 550 produtores, dedicados principalmente à olericultura e fruticultura, e 120 propriedades pecuárias, focadas na exploração mista de leite e corte, o cenário apontava para um crescimento ainda maior do setor primário, consolidando sua importância vital para o desenvolvimento de Magé. No Rio de Janeiro, de um total de 92 municípios, apenas 6 se destacam por oferecer em suas escolas uma educação integral, que alia o ensino de leitura, escrita, matemática e tecnologia ao desenvolvimento de habilidades no trabalho com a terra, no cuidado com a vida animal e vegetal e na compreensão do universo agrícola. E você sabe onde fica uma dessas escolas? Justamente em Magé, na região que era conhecida como celeiro da Corte e do Distrito Federal. Passadas essas jornadas de superação, que marcaram o período pós-abolição, qual o cenário que a agricultura de Magé apresenta hoje?